Olá, muito boa tarde. Seja muito bem-vindo uma vez mais a este novo encontro ao pôr do sol. Desejo que tenha vivido uma boa semana, seguramente com muito trabalho, com alguns desafios, também para os mais jovens, para os pequenos, a escola, os estudos, mas graças a Deus chegou o sábado, estamos aqui a viver as primeiras horas deste dia santo e pela graça do Senhor temos esta possibilidade, porque conhecemos a palavra de Deus, porque observamos o quarto mandamento de deixar todas as coisas à parte e nos encontrarmos com Deus para um momento muito particular, com o nosso Criador e também com a nossa família. Sejam todos muito bem-vindos, que possa ser mais um programa que possa ir ao encontro, quem sabe, das vossas necessidades, os próprios vossos desafios e que sirva para a bênção de todos aqueles que nos escutam e também para alguma visita, algum amigo que possa estar a ouvir-nos, que possa também ser algo esclarecedor e vindo da parte de Deus. Eu, este fim de tarde, este início de noite, início de sábado, tenho o privilégio neste programa de termos connosco a família Cardoso. É verdade que não temos aqui a família toda, nós temos o irmão Joaquim Cardoso, seja muito bem-vindo, meu querido irmão, e também a irmã Esther, seja bem-vinda também. Portanto, são dois irmãos de uma família de 7 irmãos, uma família que, pela graça de Deus, já há muitos anos teve o privilégio de conhecer a mensagem adventista. E nós vamos conversar um bocadinho, porque creio que é nessas experiências e nessa caminhada que os irmãos fizeram que tem sido, sem dúvida, todas essas experiências serão, sem dúvida, uma bênção para as nossas vidas, para a minha pessoa que aqui está, conversando convosco e seguramente para muitos que nos estão a ouvir. Se calhar vou começar com o irmão Joaquim. Vocês são, portanto, 7 irmãos, pela graça de Deus, todos no caminho da Igreja Adventista, portanto, neste caminho e nestes princípios divinos. Já agora pode recordar os nomes dos manos, irmão Joaquim, se faz favor, desde o mais velho até o mais novo. O mais velho, portanto, chama-se Júlio. Ok. Seguir, já foi pastor, portanto, foi pastor, da nossa igreja, exato. A seguir sou eu, que me chamo Joaquim. A seguir é a minha irmã Esther. Ok. Depois temos o Moisés. Depois temos a Maria. Depois temos a Alice e a Nanda, por fim. Muito bem. O irmão Joaquim, neste momento, está na Igreja de Aveiro, aliás, já há alguns anos que faz parte da Igreja Adventista de Aveiro. A irmã Esther, junto com os restantes irmãos, sempre fizeram parte da Igreja de Oliveira do Douro. Sempre lá estiveram e, portanto, só o irmão Joaquim é que saiu. Aliás, o pastor Júlio, portanto, na altura que teve o ministério, também foi saído. Creio que agora está para Oliveira das Meias ou outra igreja. Pronto, não tem uma igreja fixa. Agora, eu gostava muito de poder recordar convosco como é que chegou a mensagem adventista, a mensagem bíblica até à vossa família. Portanto, a mensagem chegou, portanto, ao meu pai. Okay. O meu pai... Portanto, o irmão José Cardoso, não é o pai? Tinha a profissão de cozinheiro e passava em Santo Ildefonso, que era onde era a igreja que é hoje a igreja do Porto, era portanto na rua Santo Ildefonso, ali junto ao Padrão. E eu via e passou a ter curiosidade. Entretanto, havia uma família em Oliveira do Douro que eram adventistas e o meu pai dava-se bem com eles, que era o irmão Alexandre Dias, e a mensagem começou através do irmão Alexandre Dias e de um outro irmão que também já faleceu, o irmão Francisco Moreira, que o meu pai começou a conhecer a mensagem. Quando o pai, portanto, começa a ter o conhecimento da mensagem, e ele já era, portanto, já tinha filhos, já era casado? Sim, havia, quando começou a mensagem, havia 2 filhos somente. Portanto, nós estamos nos anos 50. Nos anos 50. Mais ou menos, portanto, exato. O meu pai batizou-se em 51. Então... Em 51, a Esther, portanto, já nasceu na igreja. Ok. E eu e o Júlio não nascemos na igreja. Pronto, portanto, o seu pai já tinha os 2 primeiros filhos? Tinha os 2 primeiros. E, portanto, quando começou a conhecer a mensagem. Irmã Esther, daquilo que se recorda do seu pai, portanto, ele já faleceu há alguns anos, também como a mãe. Aliás, é um casal que seguramente na Igreja de Oliveira do Douro e naquela área será muito bem conhecido por todo o ministério
das sementes da palavra de Deus que daí advieram. Mas a irmã Esther, como filha mais velha, portanto, a seguir aos irmãos mais velhos, o que é que se recorda do seu pai desses primeiros tempos de caminhada do adventismo e, portanto, da mensagem adventista? O meu pai era um homem crente. Ele amava mesmo o Senhor, amava muito. Envolvia-se nos departamentos que lhe davam de responsabilidade, mas levava tudo com muita responsabilidade que ele fazia. Ele era um missionário, já acho que era o temperamento dele. Por isso, ele envolvia a nós e envolvia também os outros. Ele tinha essa capacidade. Então, e com a mãe? A mãe, ela, quando conheceu a mensagem, portanto, através do pai, a vossa mãe aceitou? Demorou algum tempo a aceitar? Qual foi a experiência? Foi 9 anos e meio, 10 anos depois que a minha mãe aceitou a mensagem. E há uma experiência muito bonita, portanto, da irmã Esther em relação à sua mãe, no sentido de aceitar a mensagem. Quer contar-nos? Sim, nós fazíamos sempre pôr do sol sexta-feira, todos juntos. E, entretanto, o Joaquim e o Júlio já se tinham batizado. Mãe, então quando é que tu batizas? E eu, qualquer dia, filhos, qualquer dia. E eu disse, pronto, então no dia em que tu batizares, eu batizo-me contigo. A irmã Esther dizia para a mãe. Dizia para a mãe. Eu batizei-me com a minha mãe, no dia 31 de dezembro de 1960. E repare, irmã Esther, nós estamos, portanto, num período em que a irmã Esther tem 9 anos, mais ou menos 9 anos. 9 anos e meio. Exato, nessa altura. Recorda-se do dia do seu batismo e realmente o que é que foi para si o dia do seu batismo? Eu recordo-me do dia do meu batismo. Porque era tão jovenzinha, era tão jovem, novinha. É isso eu costumo dizer, porque era muito jovem. Mas foi muito importante, acho, para a minha vida, tomar a decisão nessa altura. Porque, pronto, naquela altura possivelmente não sabia totalmente o que estava a fazer. Completamente. Mas foi sempre renovando. Com a graça de Deus, aceitei sempre os princípios divinos e tenho tentado andar nele. Na graça de Deus. Irmão Joaquim, depois do seu pai ter conhecido a mensagem, nem sempre as coisas foram fáceis. Portanto, disse que o seu pai era cozinheiro, portanto, era a profissão que ele tinha, mas creio que viveu algumas dificuldades em relação, depois de ter conhecido a mensagem bíblica, particularmente a mensagem do sábado. Se puder contar essa experiência. Depois do meu pai tomar a decisão de aceitar o Senhor, começou a ter graves problemas. Graves problemas porque a profissão de cozinheiro é à sexta-feira à noite e durante o dia de sábado que, portanto... Que havia mais trabalho. Que havia muito trabalho. Exato. E onde o meu pai trabalhava, o meu pai pediu, portanto, a sexta-feira e o sábado, e imediatamente disseram-lhe que podia pedir tudo, podia pedir aumento de ordenado, mas conceder a sexta-feira e o sábado, isso era impossível. Era impossível. O meu pai disse... E qual foi a opção do pai? O meu pai abandonou a arte e dedicou-se à agricultura. Portanto, uma arte que tinha vivido já há muitos anos. Já portanto, era a sua profissão. Era a profissão dele. E abdicar, portanto, da profissão relativamente ao dia do Senhor, para se aplicar a uma arte que não seria a dele, não é? Mas que teve que fazer alguma coisa para a família e para sobreviver. Com 5 pessoas, que era o meu pai e a minha mãe, era o Júlio e a Esther, que já, portanto, tinha nascido. Abandonar uma profissão com um salário fixo para vir para uma coisa incerta, mas a decisão dele foi... Pois, foi irrevogável. Foi irrevogável. Não, confiando em Deus. Confiou, Exato. Portanto foi para a agricultura, passou por graves problemas, eu assisti, lembro, porque era pequeno, tivemos desde os meus avós, os pais da minha mãe, o meu avô principalmente, fez a vida negra, o meu pai, passámos por tantas dificuldades, mas graças a Deus, fome nós nunca passamos, irmã. Dificuldades, sim, mas fome nunca passamos. Não havia aquilo que muitas das vezes nós gostaríamos de comer, mas uma sopinha ao meio-dia, uma sopinha à noite, nunca faltava em minha casa. Pela graça de Deus, o Senhor foi abençoando o meu pai e foi assim que nós crescemos. Por exemplo, eu coloco-me no lugar da vossa mãe, que estava habituada, portanto, a que o ordenado chegasse e, portanto, que era normal o marido ter a sua profissão. Quando ele, portanto, decide abandonar a profissão por amor a Jesus e ao mandamento do Senhor
e aplicar-se a outra profissão, portanto, que seria a agricultura, a mãe reagiu de alguma forma? Porque seria incerto, o futuro a partir dali seria mais incerto. O que é que vocês se recordam? Não, minha mãe nunca reagiu. A minha mãe era muito submissa. Sim, e será que ela também havia, embora ela tivesse aceito, pelo menos o testemunho público do seu batismo tivesse sido mais tarde, mas era crente em Deus? Sim, era uma sim. senhora crente em Deus? Sim, era. Penso eu que era mais um problema de família, não é? Que não a levou a fazer a entrega porque ela, pronto, fazia todas as coisas já em casa, preparava tudo na mesma Respeitava os sexta-feira, princípios bíblicos tudo, na mesma? sempre, à sexta-feira. E muitos anos já ia connosco ao sábado. Não tinha tomado era a decisão, mas ia à igreja. Quando a irmã falava pronto, que vocês como irmãos e família, os pais, faziam o encontro ao pôr do sol, portanto tinham os vossos pôr do sóis juntos, o que é que faziam nesses encontros? Cantávamos muito. O meu pai Alguém tocava algum instrumento ou não? Ninguém não, foi? Era a capela. Ok. O meu pai contava a história, porque ele perguntava qual era a história que nós queríamos, era a escolha. E pronto, A história bíblica. História bíblica. Okay. Muitas vezes ouvimos a de José, porque éramos nós que a escolhíamos. E depois ele também fazia concursos bíblicos, que era para ver qual é que alinhava mais depressa. Para aprender melhor a Bíblia. Ou para desfolhar a Bíblia. Pronto, isso ele fazia muitas vezes. Irmão Joaquim, recorda-se que na preparação para o sábado havia realmente aquele cuidado nessa altura, e é verdade com tantos filhos, porque era uma realidade, possivelmente os mais velhos tomando conta dos mais novos, mas havia aquela solenidade de ter as coisinhas prontas ao pôr do sol para dar as boas-vindas ao dia de sábado? Havia uma preocupação logo depois do almoço de sexta-feira de acelerar as coisas para que ao entrar no dia de sábado tudo estivesse preparado. Não só para o dia de sexta-feira como para o dia de sábado. Portanto, toda a comida já estava tudo preparado e entrávamos nas horas do sábado com respeito e com devoção ao Senhor. Todos reunidos para o pôr do sol e para dar as boas-vindas ao sábado, ao dia do Senhor. Fazia parte desta querida família, e seguramente ainda fará, e de muitas que nos estão a ouvir, os momentos do encontro ao pôr do sol, fazer parte também os momentos musicais, os momentos de louvor, e então nós queremos também que este encontro seja também um período que nós damos a oportunidade de, através das nossas vozes, louvarmos o nome do Senhor. Então vamos propor-vos um hino escolhido pela família, um hino muito bonito também, o hino 561 do nosso inário, No Celeste Lar Glorioso. Realmente todos vivemos aqui com esta esperança, pelos méritos de Jesus, de um dia podermos estar lá, ver os queridos amigos, vermos todos uns aos outros. Vamos cantar com muita alegria este hino, com muita fé, para o momento de louvor deste mesmo programa. De teus lábios, meu irmão.
bom que foi podermos recordar e cantarmos todos juntos este hino que nos dá esperança, nos dá a certeza de que realmente nós não estamos aqui por acaso, que não é só esta vida, aliás, há muito mais para além desta vida, pela graça de Deus, e é nesse lar glorioso que devemos fixar os nossos olhos e que devemos colocar o nosso coração e permitir que esta mesma mensagem alivie os desafios e nos ajude a ultrapassar os desafios da nossa vida. Nós continuamos com os queridos irmãos Cardoso. Há pouquinho falávamos, portanto, da experiência dos vossos pais e, portanto, o momento em que o pai conhece a mensagem, em que traz para casa, partilha também com a esposa, mas esses tempos, para além das dificuldades profissionais, porque teve que mudar, portanto, do seu emprego, foram momentos que trouxeram outros desafios também e outras dificuldades. Enquanto filhos e jovens e crianças, os irmãos recordam-se de algumas dificuldades que o pai tenha vivido pela sua fidelidade ao Senhor, mas perseverando no Senhor. Se quiserem partilhar algumas experiências, irmão Joaquim. Portanto, como eu disse há um bocado, portanto, o meu pai dedicou-se à agricultura e nós tínhamos animais. E muitos animais morriam com frequência, morriam. O meu pai sem dinheiro, precisávamos dos animais, portanto, Exato. Constantemente ele foi provado, mas ele nunca vacilou. Muitas das vezes deparávamos o que é que nós vamos comer, não havia mais nada, havia somente sopa. Sopa havia porque eram as coisas da terra. Exato. Era as coisas da terra, portanto, que iam dando para comer. Mas devido à fidelidade, o meu pai, graças a Deus, o Senhor o ajudou. Irmã Esther, eu recordo-me quando nós estávamos a conversar um bocadinho, que apesar destas dificuldades que os pais viveram e que tiveram na sua vida e que vós sentistes também como filhos, Eu já não sinto. que há essa recordação que têm dos pais dele ser bastante solidário e bastante amigo em relação a outros que não eram da família de sangue, mas de queridos que ele ia conhecendo e que não podia dizer não ou não negava ajuda. Não, meu pai teve sempre um coração muito bondoso e meu pai e a minha mãe, se um dizia, o outro já estava. Além disso, eram muito hospitaleiros na nossa casa, recebia-se toda a gente comia do que nós tínhamos, que já nessa altura já era cá em cima onde a igreja foi feita. A casa era grande e por isso recebia muita gente, mas o meu pai teve sempre a vontade de ajudar e incutiu em cada um de nós essa missão de ajudarmos os que mais necessitam. Aliás, eu creio que em consequência, e como dizia o irmão Joaquim, Deus depois abençoou bastante a vossa família, o vosso pai, e creio que algumas dos bens, das instituições, inclusive, que nós temos hoje, foi pela graça, pela amabilidade e pela doação que o vosso pai fez no sentido da causa de Deus, Quer dar alguns exemplos, irmão Joaquim? Eu, por exemplo, podia relembrar como é que foi construída a Igreja de Oliveira do Douro. Sim. A igreja Porque vós começaste, desculpa interromper, vós começaste, portanto, quando iniciaram a caminhada cristã, iam à igreja, era a Igreja do Porto. Íamos à Igreja do Porto. Nós fazíamos o caminho de Oliveira do Douro ao Porto a pé, todos os sábados. E chegavam lá a horas? Chegávamos à hora, em antes, muitas das vezes, com antecedência. Até mais cedo. Portanto, a nossa família era eu e o meu irmão Júlio e a família Dias, portanto, o irmão Dias somente, porque as filhas iam de autocarro, e então nós íamos os 4 a pé. Dois jovenzinhos com 2 adultos, com uma passada grande, mas nós o acompanhávamos. Muitas das vezes tínhamos quase que ir a correr para acompanhar o passo. Porque o irmão Dias era um homem com 1,90 m e tal, tinha uma passada grande e nós tínhamos que lá andar. Mas muitas das vezes nós vinhamos a casa, porque o culto acabava sempre muito tarde, e então só chegávamos a casa muitas das vezes 3 horas a que nós comíamos. E depois porque vinham a pé para cá outra vez. Vinhamos a pé outra vez, e às vezes nós íamos outra vez para a igreja, quando havia assim uma reunião social, então nós ficávamos lá e pronto, nós comíamos alguma coisa, uma coisa ligeira, porque juntávamos-nos todos
perto da Igreja do Porto há um jardim, que era o Campo 24 de Agosto, o Jardim São Lázaro. Nós íamos para lá, comíamos todos, dividíamos as famílias, um comia um bocadinho de um comia um bocadinho daquilo. Pronto, à noite, para a reunião social, íamos lá perto, havia lá um cafezinho, bebíamos um copinho de leite e estava a nossa refeição. Quando chegasse a casa, comíamos mais alguma coisa. Pronto, era assim. Depois, estava a falar do início portanto, da Igreja de Oliveira do Douro. Eu saí da Igreja do Porto para a Oliveira do Douro, quando o grupo foi formado, entre adultos e jovens, éramos 36. Quem iniciou aquele trabalho, portanto, era o pastor Baião, que era o pastor da Igreja do Porto, e o pastor Graça estava no princípio do seu ministério, portanto, foi o que deu muito apoio em Oliveira do Douro. Entretanto, como começou a crescer, havia necessidade, porque as reuniões eram na nossa sala de jantar. A igreja começou a crescer, havia necessidade, mas nós, irmã, em antes havia uma salinha em Oliveira do Douro, que era uma salinha ali perto do Colégio Sardão, que havia lá uns irmãos, que eram os irmãos Simões, que eram os avós do pastor Rubem, Sim. A salinha era aí nessa rua, mas entretanto a sala também não tinha condições, portanto a sala acabou por fechar e havia necessidade de fazer uma igreja. Então o meu pai, porque como a minha irmã já disse, o meu pai era um empreendedor e era uma pessoa que realmente amava o Senhor. E o desejo dele... E a fidelidade. E o desejo dele era que a igreja crescesse e que houvesse realmente condições para que a igreja, portanto, o grupo de Oliveira do Douro pudesse realmente se reunir. E então foi que ele doou o terreno onde nós, portanto, nós vivíamos lá, aquilo é uma quinta, doou um terreno junto à estrada principal, dividiu e mandou fazer um projeto, tudo em segredo, porque se soubessem que ia ser ali feita uma igreja, de maneira a aldeia alguma, não iria permitir. Não era a aldeia, mas era o padre. Pois. O padre não consentia, fazia tudo para que realmente a obra fosse empregada. Então, ao começar-se a levantar a igreja, houve um tapamento muito grande, que não se via o que é que estava em construção. Okay. Só quando estava a igreja para ser inaugurada, que o tapamento foi abaixo. E qual então, foi a reação? Sentiram alguma dificuldade da aldeia, das pessoas? Não sentimos, não se sentiu nada. E a partir daí... Na graça de Deus, ainda lá está o templo e tem crescido, claro, na graça de Deus. Em relação ao Colégio de Oliveira do Douro, houve também alguma... A minha irmã pode contar. Então, irmã Esther, se faz favor. Também o pai esteve envolvido nesse projeto. Sim, o meu pai, como era empreendedor e tinha uma visão muito grande para os negócios que Deus lhe concedeu, um dia nós queríamos ter um salão de jovens, porque a nossa igreja não tem espaço, e como éramos muito jovens, então começámos a juntar dinheiro para fazer um salão para os jovens. Mas veio lá alguém da União, penso que da União, e disse, porque é que vocês não fazem uma escola primária? E então, dentro dessa escola primária, fazem o vosso salão de jovens. Então, gostou-se da ideia, a Igreja de Oliveira gostou da ideia, realmente. Então, vamos avançar com uma escola primária. E avançámos escola primária até na igreja, antes de começar no colégio. E depois comprou-se o terreno, foi-se ver lá. Claro que foi o meu pai à procura, porque ele conhecia ali as pessoas, e comprou o terreno e mandou fazer o projeto. O meu pai não sabia nada de escola, as medidas, mas ele mandou fazer as medidas porque disse que o senhor lhe disse em sonho que eram aquelas medidas que havia de fazer. E ele, ao arquiteto, disse, é com estas medidas que você faz, é com estas medidas que eu estou a dizer. E ele não queria pôr tão grande, mas é com estas medidas. Ele insistia. E assim, o colégio foi... Aliás, o colégio, e eu posso testemunhar, sou resultado também pela graça de Deus da educação e de todo o ministério feito através desse colégio. Eu passei no colégio 11 anos da minha vida, foi desde a primeira classe até o 11º que havia na altura, e sem dúvida que agradecemos a Deus se eu tive este privilégio de poder frequentar um colégio adventista, em que os meus pais tiveram que fazer sacrifícios para que eu pudesse ter esse privilégio, eu e o meu irmão.
mas também o devemos a queridos irmãos que do passado deram da sua vida, da sua dedicação, da sua própria doação generosa de bens que Deus através deles deu para construir e para realmente estar na base de um projeto e de um ministério tão grande como o Colégio Adventista de Oliveira do Douro. E por falar em colégio, falamos em crianças com certeza e muitos meninos que por lá passaram e estão a passar pela graça de Deus. E então para vós meninos que estáis aí nesta altura, chegou a hora da vossa história bíblica. Então vamos ouvir uma história bíblica para vocês. Olá, eu sou a Antonieta e vou contar-vos uma história que se encontra na Bíblia que já se passou há muito tempo atrás, no tempo em que Jesus andou aqui nesta terra. Jesus andava de terra em terra a falar sobre os assuntos de Deus, a contar as histórias às pessoas e atrás dele vinham muitas pessoas a ouvir as historinhas dele. Ele falava e as pessoas gostavam muito de ouvir as suas histórias. Havia, entretanto, uma pessoa que vocês sabem quem é, que é o Zaqueu. Lembram-se dele? O Zaqueu era um homem que era muito pequenino, muito baixinho. E ele era um homem que tinha uma profissão muito esquisita, porque ele era cobrador de impostos. E ele ia à casa das pessoas, batia à porta e ia-lhes pedir dinheiro. Só que pedia mais dinheiro do que aquilo que era necessário. E à custa disso, ele ficou muito rico. Mas chegou um ponto em que ele ficou um bocado cansado de ser assim. E ouviu falar que havia um homem chamado Jesus que amava todas as pessoas. E como as pessoas não gostavam muito do Zaqueu, o Zaqueu pensou assim: se ele ama todas as pessoas, também vai gostar de mim. Vou ver onde é que ele anda. E foi à procura dele e viu aquelas pessoas todas ali a ouvirem Jesus, só que ele saltava, pulava, mas não conseguia ver Jesus. Então o que é que ele pensou? Eu vou fazer uma coisa, vou subir a esta árvore. E então subiu a uma árvore o mais alto que pôde para ver Jesus que ia a passar. Zaqueu era baixinho, Zaqueu era baixinho, Zaqueu era baixinho. Jesus o amava mesmo assim. Roubava as pessoas e isso é muito feio, mas logo arrependeu-se. Jesus o amava mesmo assim. Para ver Jesus passar, subiu a uma árvore, subiu a uma árvore. Jesus o amava mesmo assim. Jesus, ao ver Zaqueu aqui em cima da árvore, olhou para cima e disse assim: ó Zaqueu, desce daí, porque hoje eu quero ir à tua casa. O Zaqueu ficou admirado. Ele ir à minha casa? E as pessoas começaram logo todas a falar: o que é que Jesus vai falar? O que é que ele vai fazer à casa do Zaqueu? Então o Zaqueu desceu outra vez da árvore, foi ter com Jesus e foi com ele, levou Jesus para a sua casa. As pessoas ficaram todas a cochichar. Então Jesus vai à casa dos pecadores, de pessoas tão más, pessoas que roubam os outros. Pois é, Jesus foi visitá-lo, Jesus foi visitá-lo, Jesus foi visitá-lo. Jesus o amava mesmo assim. E sabem uma coisa? Zaqueu, quando foi falar com Jesus, percebeu que Jesus, apesar de ele ser um homem como era, que ninguém gostava dele, Jesus gostava do Zaqueu e amava o Zaqueu. E Jesus
perdoou o Zaqueu. Porquê? Porque o Zaqueu arrependeu-se de todos os males que tinha feito e disse a Jesus ainda mais: eu vou devolver às pessoas tudo aquilo que eu lhes tirei. Vou devolver dinheiro aos pobres e vou devolver 4 vezes mais aquilo que eu tirei. Estão a ver? Ele, por cada moeda que tinha tirado, ele devolveu 1, 2, 3, 4 moedas. 4 moedas. Tanto. E isso prova que Jesus realmente tocou o coração do Zaqueu e ele arrependeu-se. Zaqueu arrependeu-se, Zaqueu arrependeu-se, Zaqueu arrependeu-se. Jesus o amava mesmo assim. Aqui podemos aprender que não importa os erros que nós façamos, se nós nos arrependermos, nós sabemos que podemos contar sempre com o nosso amigo Jesus. Jesus é o nosso amigo que nos ama de qualquer maneira. E então, os pequeninos gostaram? Mais uma história bíblica para vós, para recordardes princípios e ensinamentos que Jesus quer que vocês aprendam, os vossos pais também, para que vós possais ser felizes e todos aqueles que estiverem convosco. Nós continuamos o nosso encontro aqui com o querido irmão Joaquim e a irmã querida Esther. Esta caminhada e, portanto, a herança que os vossos pais vos deram, para mim eu acho que é de louvar pelo nome e pela graça de Deus que 7 irmãos que faziam parte dessa família do vosso pai e da vossa mãe ainda hoje permaneça nos caminhos do Senhor. Eu creio que para cada pai e cada mãe que hoje nos escuta, acho que não há maior bem na nossa vida e maior ambição, pelo menos eu falo por mim, mais do que qualquer coisa material que os nossos filhos possam conseguir nesta vida, seja esta conquista do amor a Jesus e da devoção para com Jesus e andarem nos caminhos de Deus. A vossa família continuar nos caminhos de Jesus durante estes 60 e tal anos de adventismo, porque é a vossa vida, não é? Portanto, que tem sido mais de 60 anos no caminho da Igreja Adventista, dos caminhos bíblicos, não é sem desafios. Ou foi sempre tudo fácil? Não, irmã. Mas estávamos preparados para isso ou não? O que é aceitar Jesus, irmão Joaquim? Aceitar Jesus é nós disponibilizarmos-nos, aceitar todas as coisas que o Senhor nos dá, quer sejam as boas, quer sejam as más. Que Ele permita. Estamos preparados. Muitas das vezes podem-nos custar esses momentos difíceis, que houve momentos difíceis na nossa vida. Na minha vida houve momentos difíceis. Posso recordar a doença da minha mãe, a sua partida desta terra, porque éramos muito mais chegados à minha mãe do que ao meu pai, porque a minha mãe era muito carinhosa, o meu pai era a sua maneira, era diferente. Que idade é que tinha a mãe quando faleceu? A minha mãe, quase 59 anos. Ainda era jovem, não Era, mas pronto, custou muito a todos nós, custou muito porque era muito carinhosa, portanto nós tínhamos uma relação muito boa com ela. Com o meu pai era diferente, claro. diferente. Irmão Joaquim, falando da mãe e falando também dos irmãos e dos manos, e também talvez a irmã Esther perguntar, graças a Deus vós sois 7 irmãos, mas pela graça de Deus conviveis muito bem uns com os outros e vos respeitais e vos amais uns aos outros e vos entendeis, no fundo, vocês compreendem-se. Isso deve-se a quê? Porque às vezes é muito complicado, às vezes até com 2 irmãos há quesílias e há afrontas e dificuldades. 7 irmãos, ao longo destes anos todos, se calhar tiveram desafios, mas conseguiram ultrapassar. Qual é o segredo? O segredo está em Jesus Cristo. Nós queremos imitá-lo. Se um dia queremos estar com Jesus aqui na Terra, temos já que fazer essa preparação. Como irmãos, também temos que nos tolerar uns aos outros, porque há desafios, há coisas, mas que, olhando para Jesus, nós temos que
ultrapassar todos esses momentos menos bons e temos a certeza que Deus está sempre connosco. E nesses desafios, muitas das vezes, é que nós provamos a maneira como aprendemos o cristianismo. É perdoando-nos uns aos outros. É verdade. Se me dá licença, Faz favor. o meu pai contava-nos de vez em quando, nós reuníamos, como nós reuníamos à sexta-feira, até às altas horas, até tarde, não era... O pôr do sol era por dentro da noite. Demorava até 11, quase meia-noite. E no outro dia íamos a pé até à Igreja do Porto. A pé para a Igreja do Porto. Extraordinário. E então o meu pai muitas das vezes contava-nos aquela história que se conta da corda, de um fio. Sim. E para que realmente pudesse haver a unidade, para que pudéssemos ter força. Exato, juntos. Um só fica frágil. Fica muito frágil. Mas se todos estivermos unidos, então há muito mais força. E foi aí que realmente, através da vivência, que nós realmente temos nos entendido uns com os outros. Não quer dizer, como todas as famílias, que de vez em quando não haja... Mas se dissesse o contrário, também ninguém acreditava, irmão. Porque realmente há desafios e somos humanos e infelizmente temos as nossas imperfeições, mas eu creio que daí eu achar que é de louvar pela graça e pelo poder de Deus, superar-se essas dificuldades, ultrapassarem-se as dificuldades e não se virarem as costas e se resistir a uma reconciliação. Isso é que eu acho que não é normal no povo que crê e que realmente que ama a Jesus. Master, quando há pouco falávamos nos diferentes desafios, e eu sei que para si alguns dos desafios que infelizmente teve que passar na sua vida, portanto esteve casada durante alguns anos, e também a questão de não ter podido ter filhos. Portanto, pelo menos tentou, mas infelizmente não conseguiam vingar. Sim. Foi uma experiência dolorosa, irmã Esther. Ou como é que conseguiu superar? Aceitei bem. Eu dizia, bem, se Deus permite que estas coisas aconteçam, pronto, é porque eu já não terei. Aceitei, pronto. A minha maneira de ser também ajuda. Ajuda. Eu tentei 4 vezes, vi que eu não disse, não, eu vou desistir. Deus sabe todas as coisas, por isso eu vou aceitar. E dessa forma, pronto, isso não me afetou assim muito. Claro que no meu divórcio afetou um bocadinho. Mas, quantos anos é que esteve casada, irmã? 29. 29 anos. Mas continuei a olhar para cima e eu tinha a certeza que Deus estava comigo e que ia vencer mais uma dificuldade. Os desafios vêm e é aí que nós firmamos a nossa fé. Por isso, pronto, sinto paz neste momento com tudo isso. Na graça de Deus. O Senhor ajuda-nos a superar as dificuldades e repara, falamos no fundo de uma família que tanto o seu ex-marido, portanto, tinha também o conhecimento bíblico, também era membro de igreja e infelizmente tiveram esta situação e esta separação, não é? Irmão Joaquim, falar de desafios e sem dúvida eu creio que também um dos desafios mais dolorosos que nós possamos viver nesta terra, para além da perda de separar-nos dos queridos que amamos, mas ainda estão vivos pela graça de Deus, é termos que nos separar daqueles que já adormeceram. E creio que um momento que seguramente foi muito difícil na sua vida e na vida da sua esposa e da sua família foi a perda da vossa filha. Ela que idade tinha, irmão Joaquim? Tinha 30 anos, 30. Custou muito, pastora. Ela era uma menina da igreja, portanto era uma menina muito envolvida na igreja. Há quantos anos é que ela faleceu? Ela faleceu há, portanto, 10 anos. Como é que se vive uma experiência assim, irmão? Eu sei que há alguns queridos que nos estão a ouvir e possivelmente identificam-se perfeitamente consigo, nem precisará de dar o seu testemunho, porque eles também, infelizmente, viveram a mesma experiência. Como é que se ultrapassa uma perda de alguém que esteve tantos anos convosco, que era alguém que vos realizava completamente, para além da vossa outra filha, com certeza? Como se ultrapassa isto, irmão? Só nos agarrando ao Senhor.
Eu lembro, pastora, as palavras de Jó, no qual Jó disse: o Senhor me deu, o Senhor me tirou. Portanto, nós temos que aceitar pela fé, e só realmente tendo realmente muita fé, aceitar o Senhor, é que nós podemos aceitar uma situação dessas. Custou muito. Durante uns tempos quase que não dava vontade de viver, tanto eu como a minha esposa e a minha outra filha, a Miriam, custou-nos muito. Mas graças a Deus, com a sua ajuda, Ele foi-nos dando forças para que nós realmente possamos, nunca esquecendo a Raquel, porque a Raquel está sempre presente na nossa casa. Eu agradeço que o Senhor, a força que o Senhor me tem dado a mim, à minha esposa e à Miriam, para que realmente a Raquel possa estar sempre presente nos nossos corações. Eu acredito que a mensagem que nós temos, a mensagem de Deus desse lar glorioso, como nós cantamos, sirva igualmente para nos dar essa graça e essa coragem de, pela fé, acreditarmos que a Raquel tenha adormecido em Jesus e que um dia nós teremos esta oportunidade de abrir os nossos braços e encontrar os nossos filhos outra vez. É a minha esperança. Exatamente. Queridos, eu agradeço muito estes momentos que nos permitiram dar o vosso testemunho e gostava, a título de conclusão, poder perguntar-vos aquilo que vocês sentem desta caminhada que foi realmente estes anos todos que Deus vos deu e vos tem dado o privilégio de viverdes nos caminhos do Senhor. A Igreja antes e a Igreja agora. O que é que poderá ter mudado? O que é que se calhar nós perdemos? Porque estaremos a ser penalizados enquanto famílias de igreja, na própria igreja em si? O que é que acham que pode ter mudado e que devíamos de retomar? Que caminho? Irmã Esther, comece por si. A unidade e o amor. Foi duas coisas que nós fomos perdendo ao longo dos anos. Não há aquele amor, o primeiro amor que nós, quando viemos para a igreja, fazíamos tudo para o bem, uns pelos outros, para levar a mensagem, por testemunhar em todas as formas. Isso fomos perdendo ao longo do tempo. Não sei o motivo porque fomos perdendo, mas de certa maneira, pronto, tenho a minha opinião, mas acho que o amor que tínhamos, convivíamos uns com os outros, acho que hoje estamos todos muito separados. E como falámos há pouco na corda, estando separados, não conseguimos realmente ter a unidade e ter essa força. Que o meu desejo é que todos nós pudéssemos dizer, como Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, para que um dia possamos estar com Ele. Sem dúvida. Houvesse esse compromisso de cada família de servir o Senhor em primeiro lugar, para depois estarmos todos juntos. Irmão Joaquim, o seu parecer? O irmão tem tido responsabilidades, diferentes responsabilidades na igreja, aliás, toda a vossa família, da sua própria experiência, o que nos poderá estar a faltar, irmão? O que é que convém não esquecer ou não perder? Nós estamos nesta terra não como habitantes desta terra. O nosso sentido deveria ser, portanto, que estamos numa caminhada, e nessa caminhada nós devíamos sentir o desejo de nos ajudar uns aos outros. Eu ouvi uma definição pequena sobre o que é o amor. Diz que o amor é um pegar na mão do outro, mas isto presentemente não é o que sucede nas nossas igrejas. Antigamente existia realmente um pegava na mão um do outro, havia entendimento, havia compreensão. Hoje cada um quer viver a vida, cada um à sua maneira. E, portanto, se não houver união uns para com os outros, realmente o amor vai-se perdendo, vai-se diluindo. E então a caminhada é muito mais difícil. Não é por acaso que muitas das vezes nós nos interrogamos o porquê do Senhor ainda não ter vindo. Porquê é que o Senhor ainda não veio? Será que eu já fiz a minha parte? Não é o nosso desejo habitar na pátria celestial? Então nós temos que realmente fazer alguma coisa.
e eu fazer alguma coisa tem que começar por mim. Eu tenho que realmente demonstrar na minha vida que realmente eu amo o Senhor. Que se não houver essa mudança na minha vida, então eu não vou conseguir. E é isto que realmente nós temos que fazer para que realmente, como igreja, como conjunto, como unidade, para que realmente nós possamos crescer, para que nos possamos encontrar com o Senhor. Irmão, quando nós falamos de igreja e concluindo o nosso programa, a igreja não é nada mais, nada menos do que famílias, conjunto de pessoas, conjunto de famílias. E fica aqui o desafio, através do testemunho da vida destes irmãos, de realmente pedirmos ao Senhor que nos ajude a dar as mãos uns aos outros, já a começar na nossa casa, pedindo ao Senhor perdão, espírito de serviço, de compreensão uns com os outros, porque realmente a igreja é o reflexo das nossas famílias. E nós desejamos muito que este programa possa ter ajudado também cada um de vós nesta caminhada, a perseverar, a ultrapassar os desafios pela graça e pelo poder de Deus, e que mais neste pôr do sol, neste encontro ao pôr do sol, nós possamos ter esta certeza de que Deus está aí para nos ajudar e para nos dar a coragem e a graça que precisamos para cada dia da nossa vida. Irmão Joaquim, eu vou pedir que possa orar connosco e por nós, se faz favor, no fim deste programa. Bondoso e eterno Pai, que nos altos céus habitas, neste momento, Senhor, te queremos render louvores e te agradecer, Senhor, por tudo o que tens feito por nós até o momento presente. Obrigada, Senhor. Te suplicamos, Senhor, que tu continues a dirigir as nossas vidas. Amém. Que nós possamos olhar para ti como autor e consumador da nossa fé e que, acima de tudo, Senhor, cada dia nós nos possamos aveirar mais a mais de ti. Amém. Porque sem ti, Senhor, tu mesmo dissestes, nós nada somos. Nós carecemos, Senhor, da tua graça, da tua misericórdia, para que, Senhor, nesse dia, não pelos nossos méritos, mas sim através do teu amor, nós, Senhor, possamos estar contigo. Amém. Que isso possa ser uma realidade, Senhor, na nossa vida. Que cada filho teu, Senhor, naquele dia se possa encontrar contigo. Amém. E dá-nos, Senhor, força nesta caminhada, para que, Senhor, dia a dia, através do nosso exemplo, da nossa maneira de ser, muitos te possam conhecer. Tu bem-estar, Senhor, de uma maneira especial com os dirigentes da tua igreja. Amém. Para que eles possam ser um exemplo, para que através do seu exemplo também as nossas igrejas, Senhor, cada dia, Senhor, se possam abeirar mais a mais de ti. Amém. Tu bem-estar, Senhor, com todas as famílias da tua igreja. Amém. Fortalece-as, animas, Senhor, nos seus problemas, que neste momento são muitos, Senhor, mas a todos, Senhor, dá a tua paz, a tua tranquilidade. É tudo aquilo, Senhor, que nós te agradecemos, não porque sejamos merecedores, mas é que eu te suplico em nome do teu Filho amado. Amém. 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 Queridas famílias, foi um prazer poder estar convosco mais uma vez. Que o Senhor vos abençoe. Até ao próximo programa e um sábado feliz.